Fala galera! A base para o funcionamento de qualquer nação é a adesão das pessoas a certas regras. Mas o problema é que, por natureza, os humanos costumam quebrar essas regras. O que pode ser feito para que não façam isso? Diferentes países usam diferentes métodos contra esse problema, e alguns deles são incrivelmente originais. No vídeo de hoje, contaremos como a polícia americana assusta os motoristas imprudentes nas estradas, como os chineses lutam contra o sem-teto e como os suecos combatem os vícios de seus cidadãos. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ainda há muitas coisas interessantes por vir. Vamos lá! Ilusão de ótica. Qualquer pedestre e motorista de carro sabe perfeitamente bem para que serve a faixa de pedestre no asfalto. Mas os principais usuários da estrada nem sempre as levam a sério ou simplesmente não as percebem. Nem grandes placas de trânsito, nem multas, nem câmeras de vigilância ajudam. Alguns países encontraram uma solução muito engenhosa para este problema. Por exemplo, em Medford, no subúrbio de Boston, nos Estados Unidos, jovens estudantes de uma escola local sugeriram uma ideia inovadora para os serviços da cidade. Ela consistia em desenhar uma faixa de pedestres tridimensional na estrada. Parece que ela realmente paira sobre o asfalto. Não dá para negar que qualquer pessoa vai parar diante deste sinal. Afinal, ninguém quer dar de cara com uma montanha de concreto. Essas faixas de pedestres podem ser encontradas não só nos Estados Unidos. Elas apareceram também em Ísafjordur, na Islândia, em Nova Delhi, na Índia e em alguns países europeus. A arte de rua não só é bonita, como também pode ser útil. Propaganda assustadora. Em vários países existem maneiras criativas e outras nem tanto para combater o tabagismo. Elas vão de multas a imagens assustadoras nos maços de cigarros. Se bem que este último, aparentemente, não funciona nem um pouco. Para o ávido consumidor de nicotina, essas imagens acabam sendo engraçadas em vez de realmente amedrontadoras. Por outro lado, a saúde de cada um é um problema pessoal. Mas quando se trata da saúde de outras pessoas, aí a conversa é completamente diferente. Para proteger os cidadãos dos efeitos do fumo passivo, uma rede de farmácias sueca decidiu instalar propagandas criativas em Estocolmo. Dentro do cartaz, existe uma arma secreta, detectores de fumaça. Portanto, toda vez que alguém nas proximidades acende um cigarro, os aparelhos enviam um sinal ao sistema e a pessoa retratada no outdoor começa a tossir fortemente. Bem, depois disso, aparece na tela um conjunto de remédios que pode ajudar ao espectador, viciado em nicotina, a se livrar de seu vício. Para muitos fumantes é provável que isso apenas os irrite, mas uma parte deles provavelmente vai pensar sobre seu futuro, olhando para o homem desconhecido com pulmões fracos. O que você acha? Essa propaganda de provocação social funciona? Obstáculo doloroso. Você provavelmente já percebeu que em todos os países, os sem-teto adoram dormir embaixo das pontes. Faz sentido, afinal, lá é mais quente e dá sempre para se esconder do mau tempo. Além disso, de lá, eles são expulsos com menos frequência do que em áreas protegidas, como parques municipais ou estações de trem. No entanto, nem tudo é tão simples. Na cidade chinesa de Cantão, por exemplo, as autoridades locais já descobriram uma maneira de transformar o espaço debaixo de um viaduto em um local impróprio para dormir. Para fazer isso, muitos cones afiados de cimento foram instalados na superfície do asfalto. Eles estão localizados tão próximos um do outro que um adulto não consegue nem sentar-se entre eles, muito menos ter um sono reparador. No entanto, se um sem-teto virar um mestre de yoga, é provável que isso não atrapalhe. Afinal, aqueles que dominam essa disciplina conseguem até descansar sobre pregos. Os moradores das cidades reagiram à inovação de formas variadas. Para alguns, pareceu que as medidas tomadas pelas autoridades municipais eram muito desumanas. Elas responderam dizendo apenas que os sem-teto não só dormem debaixo das pontes, mas também preparam comida, e isso pode representar uma ameaça à segurança das outras pessoas. Ponte incrível. Fazer com que os motoristas diminuam a velocidade na estrada pode ser realmente complicado. Mas uns arquitetos uruguaios conseguiram. Sobre a pitoresca lagoa de Garzón, eles decidiram construir uma ponte sobre a qual, em teoria, você pode dirigir infinitamente e a uma velocidade bastante moderada. A estrutura foi feita na forma de um círculo perfeito. Além disso, em sua parte interna, existe uma pista para pedestres e ciclistas. De acordo com os idealizadores, a ponte não só reduzirá o número de acidentes, mas também permitirá que os motoristas desfrutem da vista deslumbrante da janela durante a viagem. O mais importante é que eles não se distraiam muito, afinal é preciso manter o olho na estrada.
Só não dá para fazer passeios meditativos de 1 hora por aqui. O fluxo dos carros é limitado, de modo que os veículos se cruzam apenas na parte normal da pista. Bancos inteligentes. Parece que não há muitas maneiras de melhorar um banco de praça, né? O mais importante é que ele esteja limpo e que não tenha sido pintado recentemente. Isso é o suficiente. Mas os caras de uma startup chamada Sofa decidiram levar essa parte da paisagem das ruas a um novo nível. Eles criaram um banco no qual você pode carregar seu telefone e qualquer outro dispositivo com um cabo USB. E esse sistema funciona exclusivamente graças à energia solar. Ou seja, esse aparelho pode ser considerado totalmente ecológico. Além disso, os bancos coletam informações sobre a qualidade do ar e outros indicadores físicos do meio ambiente, para, posteriormente, transmiti-los às autoridades municipais. No site oficial da empresa, você ainda pode ver onde fica cada banco, quantos telefones ele carregou hoje e quantas pessoas o usaram. O único problema é que é impossível deitar nesse banco, e algo nos diz que não é por acaso. Banco castigador. Dizem que dinheiro não traz felicidade, mas não dá para negar que com ele as coisas são melhores. Todos nós queremos comprar comidas deliciosas, ir aos shows dos nossos artistas favoritos e comprar coisas bonitas. O único problema é que você tem que pagar por todos esses prazeres mencionados. Isso é justamente o que o artista alemão Fabian Brunzing queria expressar em sua obra. A instalação que ele criou é um banco simples, com um detalhe incomum: pontas de ferro nas tábuas. Você só pode removê-las colocando 50 centavos de euro em um moedeiro especial. Mas a história não para por aí. Esta estrutura concebida pelo alemão como uma sátira à sociedade capitalista apareceu em outro país. Uma cópia deste banco foi instalada em um dos parques da cidade de Shantung, na China. Mas o princípio do funcionamento mudou um pouco. Aqui as pontas afiadas aparecem apenas se uma pessoa ficou sentada no mesmo lugar por muito tempo sem se mover. Isso, segundo as autoridades, vai acostumar os habitantes da cidade a ter um descanso mais ativo. Pois é, isso é que são medidas radicais. Repelente de ladrão. Nem todas as pessoas e donos de empresas têm meios para instalar um sistema de vigilância caro, mas existe uma opção muito mais engenhosa: instalar câmeras de mentira. Este método é usado por muitas pessoas que querem assustar um pouco os ladrões, mas não querem gastar muito dinheiro. E devemos dizer que, com criminosos menos experientes, essa estratégia pode realmente funcionar, mas os ladrões experientes são mais difíceis de enganar. Eles são capazes de determinar com uma simples olhada se o dispositivo é falso ou real. Além disso, de acordo com a lei de muitos países, os comerciantes são obrigados a colocarem uma plaquinha especial na porta dos estabelecimentos informando que há vigilância por vídeo no interior. Isso se tudo for verdade, claro. Isso significa que, ao instalar câmeras de mentira, o empresário terá que mentir não apenas para os criminosos, mas também para o Estado e seus próprios clientes. E no momento em que a gravação da câmera for realmente necessária, será difícil justificar sua ausência. Acompanhamento musical. Você nem consegue imaginar quantos truques psicológicos diferentes as empresas usam para influenciar o comportamento de seus clientes. Pegue as cafeterias, por exemplo. Em alguns estabelecimentos desse tipo, mais perto do final do turno, começam a tocar uma música mais animada. Por exemplo, um metal com guitarras ensurdecedoras e vocais altos. Com essa trilha sonora, há uma chance maior de que os próprios visitantes comecem a ir embora e os funcionários não tenham que forçá-los a sair. Para criminosos e outros visitantes indesejados, no entanto, as autoridades e proprietários de negócios nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido usam uma estratégia diferente. Acredite ou não, eles tocam música clássica. Experimentos mostraram que, em locais onde tocam as obras de Mozart e Vivaldi no volume máximo, o número de crimes é significativamente reduzido. E não é só um pouco, não, mas cerca de 1/3. Além disso, os visitantes também passam a se comunicar com mais respeito com os funcionários. Depois disso, como não acreditar que a música afeta diretamente o nosso cérebro? Manequins na estrada. O trabalho de um policial não é muito invejável. São ligações constantes, patrulhamento e busca de criminosos. Obviamente, com tantas tarefas, é simplesmente impossível monitorar todas as estradas para garantir o cumprimento das leis. Portanto, truques engenhosos são usados. Em países de língua inglesa, por exemplo, os chamados carros fantasmas são usados há vários anos. São carros de polícia vazios, que são colocados nas beiras das rodovias movimentadas e ajudam a reduzir o número de acidentes. Embora não haja policiais dentro, a simples sugestão de sua presença faz com que muitos motoristas dirijam com mais cuidado. Mas na Rússia, eles escolheram uma forma mais
econômica. Em vez de carros de verdade, eles decidiram instalar manequins de papelão. No meio de uma nevasca, de longe, você nem percebe que eles são de mentira. Além disso, perto de algumas escolas, foram colocadas imagens de papelão para alertar os motoristas sobre uma zona potencialmente perigosa, devido à travessia das crianças. De perto, esses truques, é claro, parecem engraçados, mas a experiência mostra que eles podem ser realmente eficazes.